Então, iniciando aí nossa aula, hoje é quinta-feira, dia 16, né, de julho, nossa segunda aula da semana. E dando continuidade ao conteúdo que nós estávamos estudamos na aula passada, nós começamos a ver como dimensionar as cargas, ou seja, como dimensionar a potência dos equipamentos. E na oportunidade, na aula passada, nós vimos como dimensionar a demanda de potência de um motor monofásico. Lembrando que a potência deste tipo de equipamento não é apenas a multiplicação da tensão que está sendo alimentada a, a esse equipamento e a corrente. Nós temos que levar em consideração outros fatores, né, para poder determinar a potência. Então, nós temos que levar em consideração a potência, o rendimento da máquina, para aí sim determinar a potência em kVA, né, e não quilowatts, porque nós estamos lidando com um motor e o motor ele não consome somente potência ativa, né, ele consome potência aparente, que é dada em volt-ampere ou kilovolt-ampere kVA. E na oportunidade eu deixei no finalzinho da aula uma atividade. Alguém conseguiu responder? A atividade é essa que está aparecendo aí no slide. Todos estão conseguindo ver o slide? Dá pra sim. Beleza. Então, deixei aí na última aula. Professor, Oi. eu não pude assistir a aula passada, mas eu acompanho aí. Certo, mas qualquer coisa, dá uma olhadinha lá no portal também, viu? Nessas aulas, Tá ok. caso não consiga assistir. E na aula passada eu tive que viajar e Beleza. acabei Ah, eu vou pedir uma outra perdendo. coisa a vocês, que quando nós finalizarmos a aula, vocês não saírem imediatamente, porque eu vou fazer uma espécie de chamada. Vou ver quem está presente aí na, na live, né, na nossa aula. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, Desculpa Wilson. estar interrompendo aí. Não, tá bom. Vamos fazer essa espécie de chamada. E aí, à medida que eu for chamando, aí vocês pode finalizando aí a chamada de vocês. Podem fechar aí o programa. Tá ok. É só para registrar aqui mesmo a presença. Bem, então, antes de resolver a atividade, deixa eu só relembrar o que foi que nós vimos, né? Então, nós falamos aí sobre a demanda de potência, né? Como determinar a demanda de potência. Então, vamos entender isso como sendo a potência dos equipamentos. E começamos com o dimensionamento da potência dos motores elétricos. Para dimensionar a demanda ou a potência do motor elétrico, nós iremos utilizar esta fórmula, né, demanda de potência, vamos entender aqui como sendo a potência média do equipamento, vai ser igual a potência ativa, né, que é a potência no eixo do motor, multiplicado por 0,736, aqui é uma conversão de cavalos para quilowatts, e dividir esse resultado pelo rendimento do motor, que é representado por esta letra grega, e pelo fator de potência. Então, essa fórmula é utilizada tanto para um motor monofásico quanto para um motor trifásico. Lembrando que o motor trifásico, como nós veremos nessa aula, tem um detalhe que deve ser levado em consideração. Então, vamos, antes de falar do trifásico, agora responder a atividade. Então, alguém conseguiu fazer essa atividade, conseguiu achar o valor da potência média ou a demanda deste motor monofásico de 4 cavalos? Pode deixar só a resposta aí, se não quiser falar, pode escrever lá no chat mesmo, não tem problema nenhum. Se alguém não conseguiu, vamos calcular, né?
Então, para determinar a demanda, nós vamos multiplicar, né, a potência no eixo. Então, antes de determinar a demanda, vamos primeiro calcular a potência no eixo, né, ou a potência média em quilowatts deste motor. Então, calculando aqui a potência no eixo, ou a potência média, dada em quilowatts, nós vamos pegar a potência em cavalos, né, a potência nominal do motor, que é 4 cavalos, e multiplicar pelo fator de utilização. Então, nós temos que consultar a tabela que contém lá os valores de fator de utilização para encontrarmos aqui a potência média. Deixa eu ver se nesses slides, em algum desses slides tem essa tabelinha. Acho que eu acabei não colocando a tabela. Mas alguém consegue encontrar aí a tabela deste motor de 4 cavalos? Eu vou abrir aqui então a apostila, porque eu não estou com ela aberta. E verificar. Tabela do motor de 4 cavalos. É 0,74, professor? Eu não tenho certeza porque eu não estou com ela aberta, mas eu estou terminando de abrir agora. Pronto. Então, motores entre 3 e 14 cavalos, conforme a tabela, tem um fator de utilização de 0,83. Nós vamos utilizar o fator de utilização, que é 0,83. Então, o fator de utilização para esse tipo de motor, 0,83. Alguém não entendeu porque é 0,83? Esse 0,83 vem da tabela 3, que contém os fatores de utilização de alguns motores, que está na página 15 da apostila. Então, dê uma olhadinha na sua apostila na página 15. Então, os motores entre 3 e 14 cavalos tem um fator de utilização de 0,83. Já que o nosso motor aqui é de 4 cavalos, né? Então, ele fica entre 3 e 14 cavalos. Então, vamos agora multiplicar 4 por 0,83 e encontrar a potência média, que é 3,32 cavalos, né? Então, a potência média, ou a potência no eixo, em cavalos, vai ser de 3,32 cavalos. Você vê, né? O que é esse valor? Relembrando que é o valor, né? Esse valor, conforme foi discutido na aula passada, é um valor que mostra a potência média consumida pelo motor, porque nem sempre o motor vai estar funcionando, vai estar com a carga máxima. Com a carga máxima, vamos entender aqui como sendo a carga nominal do motor. Logo, nem sempre ele consumirá a potência máxima, que seria 4 cavalos. Mas como nós não sabemos qual vai ser o comportamento do motor, em que momento ele vai estar com a carga máxima ou com a potência máxima, em que momento ele vai estar com uma potência baixa, né, consumindo pouca energia, né, uma baixa potência. Como nós não temos essa previsão, nós não sabemos o comportamento, então nós utilizamos um fator de utilização que é tabelado, que vai indicar ali uma média de utilização desse motor. Então, para um motor de 4 cavalos, a média, né, segundo a tabela, é de 0,83. Então, multiplicando por 4, encontraremos aí 3,32, que seria mais ou menos quanto consumiria um motor deste porte. Então, a partir deste valor, deixar ele aqui separado, aqui em cima, potência no eixo do motor vai ser igual a 3,32 cavalos.
Então, de posse desse motor, voltaremos agora à nossa fórmula para calcular a demanda do motor, ou seja, calcular a potência média consumida por este motor em kVA, a potência aparente. Logo, a demanda média vai ser igual a potência no eixo do motor, que é 3,32, multiplicado por 0,736, dividido pelo rendimento, multiplicado pelo fator de potência. Então, nós agora temos que consultar uma outra tabela, né? Vamos voltar aqui para as tabelinhas, ó. Então, essa daqui que está mais completa. Então, você vai voltar, dá uma olhadinha na sua apostila, né? Na tabela que apresenta os fatores de potência e os rendimentos dos motores, que está na página, vou mostrar aqui, que está na página 16. Então, a tabela que está na página 16, valores nominais dos motores, o rendimento e fator de potência, que é essa tabela que está sendo mostrada aqui no slide, né? O motor tem uma potência de 4 cavalos. Então, o fator de potência para este motor é de 0,96 e o rendimento de 0,74. Vamos pegar esses dois valores e transportar lá para a fórmula. Lembrando que é um fator de potência, né? Alguém lembra aí o que é fator de potência e o que é o rendimento de um motor? O fator de potência expressa uma espécie de eficiência do motor, né? Então, parte da energia vai ser consumida nas bobinas, que não produz trabalho, e parte vai ser entregue para o eixo, que é que produz trabalho. Então, a relação entre a potência, o trabalho útil do motor, a potência ativa do motor, dividido pela potência aparente, né, que é a potência entregue ao motor pela fonte. Então, quanto mais o motor consome potência ativa, mais eficiente ele é, porque ele está perdendo menos energia, né, menos potência nas bobinas, para magnetizar a bobina. Então, o fator de potência seria mais ou menos nesse sentido. E o rendimento indica aí uma espécie também de eficiência do motor, né, mas já tem mais a ver com perdas mecânicas, né? Por exemplo, perdas com atrito, perdas por calor. Então, essas características, elas produzem, né, provocam uma perda do motor, que acaba se refletindo na potência que é entregue no eixo. Então, vamos pegar esses valores, fator de potência e rendimento, e transportar para a fórmula 0,96 e, vou botar aqui, 0,96 e 0,74. Então, o rendimento é de 0,74 e o fator de potência 0,96. Lembrando que aqui é uma multiplicação, tanto faz o 0,96 ser o primeiro como o 0,74 dá o mesmo resultado, né? Uma multiplicação. Vamos multiplicar os números, tanto no numerador quanto no denominador da função ou da fração. Multiplicando 3,32 por 0,736, encontraremos 2,443. Vou aproximar aqui para 2,44. Dividido pela multiplicação do 0,74 pelo 0,96. 0,74
vezes 0,96 dá 0,7104. Vamos aproximar para 0,71. Essa aproximação fica a seu critério. Se você quiser aproximar para 2 casas, 3 casas, eu aconselho você aproximar para 2 casas. Eu sugiro, na verdade. Então vamos dividir agora 2,44 por 0,71. 2,44 dividido por 0,71 a 3,43. Igual a 3,43. Vamos aproximar para 3,44, mais próximo de 44. 3,44. Alguém lembra qual é a unidade que é utilizada aqui? É 3,44 o quê? Caviar, né, professor? Alguém conseguiu encontrar este valor? Então, um valor próximo desse aqui, que responderam. É importante que todos vocês respondam. Tá? Já ir estudando, já ir ficando por dentro aí do conteúdo. Então, se você achou um valor bem próximo disso aqui, por exemplo, 0,46, 0,43, até 0,4. O meu deu 3,45. Pronto, 0,3,45 não tem problema. Aí a questão dos arredondamentos que nós estávamos fazendo aqui atrás, né? Que acabou resultando nesse número, mas está bem próximo, né? Isso aí já é detalhe. No mínimo 3,4 já está bom. Ou 3,5, tá bom também. Então, respondida aí a questão da aula anterior, vamos ver como se calcula a demanda para um motor trifásico. É praticamente a mesma coisa, nós apenas temos que nos atentar a um detalhe. Então, voltando ao exemplo, né, da aula passada, nós respondemos na aula passada a letra A, né? A letra A, calculamos a demanda de potência do motor monofásico de 1 cavalo. Vamos agora calcular a demanda para um motor trifásico de 2 polos e 1 cavalo. Para calcularmos aí essa potência, a fórmula será a mesma, né? Será a mesma. Então, a princípio, não tem muita complicação, porque não tem muita diferença, né? Então, vamos inicialmente calcular a potência no eixo. A potência no eixo vai ser o mesmo valor que nós calculamos aqui na letra A, mas apenas relembrando, né? A potência no eixo vai ser igual a potência nominal, que é 1 cavalo, multiplicado pelo fator de utilização. Fator de utilização, conforme a tabela da página 15, para motores de 1 cavalo, números de aparelho, estou com a tabela errada, 0,7, né? Nós já havíamos feito isso nas aulas anteriores, que o exemplo foi com um motor de 1 cavalo. Vou deixar aqui em cima. A potência no eixo do motor de 0,7 cavalos. Então, substituindo a potência no eixo do motor por 0,7, a fórmula fica desta forma. O que nós temos que fazer agora é apenas encontrar o rendimento e o fator de potência. Então, vamos consultar agora a tabela da página 16 também, porém
Desculpa, a tabela da página 17, ela está na página 17. É a tabela que mostra aí os fatores de potência dos motores trifásicos. Que é esta tabela aqui, ó. Então consulte aí a sua apostila que você vai ver uma tabela semelhante a essa daqui. Então, o que é que nós temos que fazer? Essa tabela é um pouquinho diferente da tabela do motor monofásico, porque neste caso aqui nós temos números de polos, né, que estão relacionados aos motores trifásicos. O número de polos foi os polos de um motor nós vimos em máquinas elétricas. Apenas relembrando, né, o que são os polos do motor. Então vamos levar em consideração um motor simples, né, o mais simples possível. Não vou nem considerar que seja um motor trifásico, um motor qualquer. Então nós temos o estator do motor e no estator nós teremos uma bobina, a qual irá criar o campo magnético, né, que vai induzir no rotor uma tensão. E vamos supor que o motor tenha essa configuração aqui, ó. Então nós temos uma bobina aqui em cima e uma bobina aqui embaixo. Essa bobina aqui de cima, vamos supor que ela seja responsável pela produção do polo norte do motor, e esta daqui de baixo seja responsável pela produção do polo sul do motor. Então, neste caso aqui, nós temos um motor que tem dois polos. Então, os polos estão relacionados aos polos magnéticos do motor, a quantidade de polos magnéticos que ele tem. Então, nesse caso, ele tem dois, né? Se tivéssemos um outro motor, vamos supor que o outro motor tenha 4 polos, então seria algo mais ou menos assim, 4 polos, né? Fala, Tenival. Bom, seria algo mais ou menos assim, um motor com 4 polos. Este aqui, por exemplo, produzindo o polo norte e este aqui produzindo o polo sul. Um motor de 4 polos. Haveria a possibilidade de ter um motor com 3 polos? Não, porque os polos eles sempre aparecem aos pares, né? Sempre que existir um norte tem que existir um sul, um correspondente sul. Então não dá para ter um motor com 3 polos, com 5 polos, né? Números ímpares. Os números de polos aparecerão sempre em números pares, né? Então isso foi visto em máquinas elétricas. Eu expliquei isso aqui em máquinas elétricas. O motor do nosso exemplo possui 2 polos. Logo, nós utilizaremos estas duas colunas aqui para o cálculo. Determinação aí da potência. Vamos determinar agora o rendimento e o fator de potência, né? Então, já que o nosso motor é um motor de 1 cavalo, então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nas potências em cavalos que estão aqui à esquerda e encontrar o rendimento deste motor. Então, o rendimento é de 80,1 e o fator de potência é de 0,81. Aqui eu gostaria de chamar a atenção a um detalhe. Observe que o rendimento aqui está 80,1 e o fator de potência aparece como um número menor do que 1, 0,81. O que está acontecendo nessa tabela aqui? Nessa tabela, o rendimento está sendo mostrado em porcentagem e o fator de potência em um número decimal. Isso aqui pode dar uma confusãozinha na sua cabeça na hora de fazer o cálculo da demanda.
porque nós temos que usar esses valores, mas nós não podemos usar os valores em porcentagem. Então, nós temos que fazer uma conversão para que ele fique em número decimal. Então, no caso do rendimento aqui, que é de 80,1%, o que é que nós temos que fazer? Ó? Antes de transportar esse número lá para a fórmula, nós temos que pegar esse número e dividir por 100. Vamos dividir por 100, que vai dar 0,801. Então, este é o número que nós utilizaremos lá na fórmula para o cálculo da demanda de motor trifásico. Porque nós estamos utilizando essa tabela e essa tabela apresenta o rendimento em porcentagem. Observe que na tabela do motor monofásico, aqui ó, motor monofásico, o rendimento ele está sendo dado em número decimal mesmo, ó. Não está sendo dado em porcentagem, assim como o fator de potência, né? O fator de potência já é de costume vir dessa forma, é um número menor do que 1, entre 0 e 1, 0,9, 0,85, é costume vir assim, porque o fator de potência é apresentado dessa forma lá na placa do motor. Já o rendimento nem sempre pode vir assim, ele pode vir em porcentagem. Então, talvez você se depare com um motor que tem na sua identificação, na sua placa de identificação, o rendimento em porcentagem, um rendimento de 80%, e em um outro motor que tenha o rendimento em número decimal. Então, muita atenção a esta informação na hora do cálculo. Eu vou ver se eu encontro umas placas de identificações aqui e mando aqui para vocês darem uma olhadinha como é que esses números se apresentam aqui na placa do motor. Então, voltando agora para a fórmula, que é só uma imagem ampliada da tabela, né? Então, motor de 1 cavalo, 2 polos, rendimento 80,1% e o fator de potência 0,81. Como eu falei, né, como expliquei no slide anterior, nós temos que fazer uma conversão antes, né, da porcentagem para um número decimal, um número menor do que 1, né, do rendimento. Então, substituindo agora o rendimento por 0,801 e o fator de potência por 0,81, iremos fazer agora apenas multiplicar aqui em cima, né, a potência no eixo por 0,736 e multiplicar os números de baixo. Então, feita a multiplicação, né, 0,7 vezes 0,736, encontraremos 0,5152 e embaixo encontraremos 0,64881. Então, se você quiser, você pode aproximar também esse número para não ficar tão grande. O que falta agora é apenas dividir, né, o numerador pelo denominador, esse número de cima pelo de baixo. Fazendo a divisão dos dois números, encontraremos aí uma demanda de 0,794 kVA ou kVA. Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não entendeu? Ô, professor, Oi. nesse resultado final aí, eu vi que eu tava somando, fazendo, calculando junto com o senhor, eu vi que deu nas casas das imagens. Aí, por exemplo, aqui deu 0,796 aí, que no caso foi esse resultado que deu aqui para mim, que o senhor deu uma aproximada e eu já não aproximei. Aí eu posso colocar 0,79 ou tenho que usar essas três casas aí depois da vírgula? Não, até 2 já tá bom. 0,79 já tá suficiente já. Não, tô entendendo. Pronto, mas se quiser também pode deixar com 3 casas e também tanto faz ser 94 ou 96, que aí também já é
já é querer exatidão demais, né? Mas a última casa aqui não é tão importante, não. Pode aproximar para quanto você quiser. Uhum. Beleza? Beleza. Tem alguma pergunta? Então vamos fazer uma atividade, né, pessoal? Eu gostaria que vocês. Esqueci de colocar a quantidade de polos no motor trifásico. Gostaria que vocês respondessem essa questão e que. Opa. Melhor, no lugar de 7 cavalos, 8 cavalos, vou dizer aqui que é de 7 cavalos este motor. Eu vou fazer uma correção e mostro aqui para vocês novamente. E um motor com 4 polos. Então, respondam aí rapidinho essa. Logo em seguida nós corrigiremos 4 polos. Enquanto vocês respondem, eu vou fazer a correção e mostro agora para vocês o slide. O de 7 cavalos. 4 polos. 7 cavalos. Às vezes eu fico domando por ali, e amanhã eu vou domar por ali. Porque a janta da noite. Depois eu devolvo a vazia. Eu nem sabia, olha. Cheguei lá. A potência aparente 7 kVA e o motor trifásico é um motor trifásico, né? De 4 polos e de 7 cavalos. Vamos lá, fazer o cálculo da demanda. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Eu fiz um ruim pra mim aqui que eu não tenho o modo. Não tem o módulo não? Deixa eu mostrar então a tabela. Pronto. Dá para enxergar aí a tabela? Ele é de 4 kVA, é? Considere 7,5 melhor. Vamos aproximar para 7. Vou pegar um valor. Professor, coloca o slide aí da questão aí de novo aí, fazendo favor. Que Eu vou fazer uma outra alteração. Mostro agora para vocês. Sete vírgula cinco, na verdade, não é 7 cavalos não. Pronto. Alguém precisa ver a tabela aí? Eu preciso. Então, eu vou mostrar aqui então a tabela.
Tá tocando flauta aí, professor? Rapaz, é um tocador de flauta que tem aqui, que todo dia passa nesse horário. É o Rami. Ô, professor, qual é a página aí dessa tabela? Página 17. 17, É, 17. o cara toca bem, né, rapaz? É, rapaz, é um tocador e tanto. Tá certo. E aí, alguém está precisando de alguma ajuda?
Mais uns 2 minutinhos aí nós iremos fazer a correção dessa atividade. Professor, volta na pergunta, por favor. A pergunta? Sim. Opa, fez sair tudo, né? Pronto, vamos responder? Vamos lá. Vamos, né? Alguém conseguiu achar o resultado? O valor da potência? Então vamos calcular, né? Então o primeiro passo é encontrar a potência no eixo do motor. Então vamos pegar a potência nominal do motor, que é de 7,5 cavalos. Né? 7,5. Acho 0,225, eu acho. Vamos ver. Vamos multiplicar agora pelo fator de utilização. Então vamos ter que ir lá na tabela. 0,83. 0,83. Vou confirmar aqui. A tabela do fator de utilização é um motor que está no grupo aqui entre 4 e 14 cavalos, né, na página 15, a 0,83, né? Isso, 0,83. A potência no eixo do motor vai ser igual à multiplicação desses dois números. Dá quanto aí? Alguém multiplicou? 6,225. Então dá 6,225. Isso. Isso, cavalos, né? A resposta tem cavalos. Eu vou deixar esse valor aqui em cima, porque nós precisaremos dele. Então, a potência no eixo vai ser igual a 6,225 cavalos. Vamos calcular agora a demanda. A demanda do motor vai ser igual a 6,625
por 6,225 multiplicado por 0,736 dividido pelo rendimento e pelo fator de potência. Então vamos consultar a tabela, né? Vou colocar aqui na tabela. Vamos consultar aqui a tabela, ó. Ver se eu tenho. Não tem, mais aproximado não tem não. O motor é de 7,5 cavalos, 4 polos. Olha. Eu gostaria de chamar a atenção também a essa outra informação que está presente aqui na tabela, ó. Observe que aqui nesta coluna nós temos a letra H. Isso aqui provavelmente foi algum erro na conversão, sei lá, do PDF ao Word PDF, e acabou convertendo o número grego aqui, que representa o rendimento, para H. Mas isso aqui não é H não, é a letrinha grega aqui, ó, o rendimento. Mas aqui no nosso aqui tá rendimento, Tá pelo menos na minha. Porque no meu aqui tá um H. Na minha tá normal aqui. Então, mas não é o rendimento. Então o rendimento vai ser igual a, vou pegar aqui, ó, 0,89,5, né, o rendimento, e o fator de potência é 0,81. Todo mundo tinha encontrado esse valor? Sim. Vamos lá, né? Opa. Pode repetir aí, por favor? O rendimento? O rendimento 895. 89,5. 89,5. Lembrando que nós temos que dividir, né? Por 100, 88 não. Nós vamos Dá pegar... 0,895. Isso. Nós vamos pegar aqui, ó, 89,5 dividir por 100 dá 895. A gente vai fazer só deslocar a vírgula duas casas, né? Para a esquerda. Dá 0,895. Só desloca a vírgula de duas casas para a esquerda. Leonardo está querendo falar alguma coisa? Eu não ouvi não, cortou. Qualquer coisa, deixa por escrito aqui no chat. Tá cortando, é melhor deixar por escrito então a sua pergunta. E o fator de potência, o fator de potência, né? Agora, o fator de potência 0,81, né? Multiplicaram os números de cima e de baixo. Deu quanto aí? De cima deu quanto? Tô fazendo. De cima dá 45,816. 45, acho que não dá tudo isso não. 6,225 vezes 36, 4,58. Isso, é 4,58, né? Se quiser pode aproximar para 58. 4,58 dividido pelo valor de baixo. Dá quanto de baixo? 0,72. 0,72? Vou colocar aqui 0,72. Agora, o que nós iremos fazer é dividir 4,58 por 0,72. E dá 6,36. 6,36 kVA. É a potência média deste motor, né? A demanda média deste motor. O motor de 7,5 cavalos consome esta potência da rede.
né? Observe que essa potência aqui é diferente dessa, ó. Que essa daqui, opa, dessa daqui não. Diferente desta daqui, que é a potência em quilowatts. Na placa do motor, né, a potência pode vir em cavalos e quilowatts. Porém, para fins de dimensionamento, para fins de cálculos, nós não utilizaremos o valor em quilowatts, nós utilizaremos o valor em kVA, porque é a potência que ele consome no total, né? Então, observe que a corrente vai ser maior. Se você dividir agora pela tensão, você vai encontrar uma corrente maior, né? Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Não? Antes de finalizar a aula, pessoal, eu gostaria apenas de mostrar um vídeo. Ô, professor, Oi. tem uma pergunta do colega aí no chat, dá uma olhadinha aí, por Desculpa gentileza. aí. Onde é que entra esse 0,736? Na verdade, ele já é da fórmula, Leonardo. É dessa fórmula aqui, ó, que eu mostrei na aula passada. Dela. Pronto, é da fórmula. Ela já existe na fórmula já. Mas o que representa esse número? Aqui em cima, a potência do eixo do motor, ela está sendo dada em cavalos. Mas nós não queremos saber quanto é que o motor consome em cavalos. A gente quer saber quanto é que ele consome ou em quilowatts ou em kVA, principalmente kVA. A gente está interessado em saber qual é a potência em kVA. Então eu preciso converter esse valor em cavalos para quilowatts, para depois converter para encontrar o valor em kVA. Então aqui em cima eu estou fazendo uma conversão de cavalos para quilowatts. É por isso que nós multiplicamos o valor em cavalos por 0,736. É por isso que ele já está aqui na fórmula. Que nós estamos convertendo de cavalos para quilowatts. Entendeu aí? Espero que tenha entendido. Então, pessoal, antes de finalizar, eu gostaria de mostrar aqui uma... Você entendeu, Marconi? Hein, Marconi, você entendeu, né? Rapaz, eu tô de boa, meu filho. Você que não fala nada, seu sacana. Pronto. Mas esse assunto aí deu para pegar, pô. Pronto, Esse ó. assunto aí com a fórmula aí, com a tabela aí, tá tranquilo. É. Bora ver Essa a aula aí, moçada. Bora ver a aula aí, moço. Pegar a explicação. Eu vou mostrar um vídeo aqui de uma placa de identificação para que vocês tenham ideia, para aqueles que nunca viram um motor, né? Para quem não trabalha na área, né, fica meio difícil imaginar o que a gente está falando, essas informações. Então, algumas das informações que nós comentamos aqui, elas estão lá na placa de identificação do motor, que é uma placa que obrigatoriamente todos os motores têm que ter para informar aos técnicos, ao pessoal que vai fazer a manutenção daquele motor, algumas características dele, né? Lembrando que placa de identificação de motores nós veremos nessa disciplina também. Então vou mostrar aqui o que é essa placa, para quem não tem ideia, para aqueles que já trabalham na área já sabe o que é, né? Eu só não sei se o vídeo vai ficar muito legal, porque eu nunca tentei fazer uma transmissão de um vídeo, mas vamos ver se ele pega aqui. Acho que não vai funcionar não. Não vai. Acho que vai. Tá aparecendo aí para vocês? A imagem. Oi? Agora sim. Uma imagem. Então, como é um vídeo, eu não sei se vai ficar legal. Então, o que está aparecendo aí para vocês em azul
é o motor trifásico. E aí é a placa de identificação dele. Então vamos ver o que é que tem nessa placa de identificação. O vídeo está rolando aí para vocês? Eu pausei aí. O vídeo consegue passar numa boa aí para vocês? Tava passando. Pronto, eu vou liberar aqui de novo. Esse a imagem está muito legal, vai ficar muito legal. Deixa ele vai focalizar melhor aí, ó. Pronto. Aqui já dá para ver algumas informações, olha. Nós iremos estudar mais à frente como interpretar uma placa de identificação. Então aqui, por exemplo, ó, está mostrando o nome do fabricante VEG. Esse 3 e o tio indica que o motor é de 3 fases, é um motor trifásico. Aqui é o modelo dele. O tipo de motor, que é um motor de indução. Nós comentamos lá em máquinas elétricas o que é um motor de indução. E aqui é a potência dele. Deixa eu ver se está aparecendo um reflexo aqui. Aí observe que, não sei se dá para ver na imagem de vocês, mas aqui ele apresenta a potência de duas formas, em quilowatts, aqui é o kW, e em cavalos, ou então HP, né? Três formas, né? Se bem que HP e cavalos, os valores são bem próximos um do outro. Então ele mostra aqui, ó, de duas formas diferentes, em cavalo e quilowatts. Em cavalos, está falando aqui que a potência é de 7 cavalos, e aqui provavelmente deve ter uns parênteses, né, indicando a potência aqui em quilowatts, 7 quilowatts. E provavelmente deve ter uns parênteses aqui que não está aparecendo direito, indicando qual é a potência em cavalos. Então, para os motores mais recentes, tem essas duas informações, mas para aqueles mais antigos, o valor da potência ele vem em cavalo. Pronto, acho que dá para ver melhor aqui, ó. A potência é 7,5 kW e convertidos aqui para cavalos, 10 cavalos, um motor de 10 cavalos. E aí tem mais algumas informações aqui na placa, ó. Nós temos a rotação do motor, 1760, nós temos a frequência de operação dele, é um motor de 60 Hz, a categoria, nós iremos ver o que é a categoria, na categoria N, nós vamos ver o que é a categoria e o que representa a letra N. Então, a categoria tem vários tipos de categorias, se não me engano são 4, nós vamos ver o que é cada uma delas. Aqui está escrito IP e N, nós iremos ver o que é esse IP e N, ele está falando que é de 8. Vou ver mais algumas informações aqui na tabela. Aqui tem IP55, que é o grau de proteção, nós vamos ver o que é o IP55. Agora observe aqui, ó. Aqui eu não sei se dá para ver direito na imagem de vocês. Aqui está escrito cos, e aqui tem a letra grega φ, cosseno de φ. O que representa esse cosseno de φ? Não sei. Eu comentei aí na aula passada. Não lembro. O cosseno de φ representa o fator de potência. Aqui no exercício, eu estou representando o fator de potência por FP. Está aparecendo na tabela também como FP. Mas ele pode aparecer na placa de identificação do motor como cosseno de φ. Lembra que o fator de potência nada mais é do que o cosseno, né, do ângulo entre a potência ativa e a potência aparente. Então, o fator de potência aqui é de 0,83. Tem outras informações. Aqui, ó. Pronto, aqui ele está indicando o rendimento. O rendimento é dado em porcentagem, 89%. Alguns motores apresentam rendimento em porcentagem, outros apresentam em um número decimal, né? 0,89. Aqui mostra a tensão de alimentação do motor. Aqui riscaram a tensão de alimentação. Aqui era 220 por 380.
o motor de 220 e 380, já que é um motor trifásico. Relembrando lá das ligações, nós podemos fazer dois tipos de ligações. Alguém lembra quais são os tipos de ligações ou fechamentos que nós podemos fazer? Nós vimos isso em máquinas elétricas quando falamos de transformadores. Eu mostrei também em máquinas elétricas os tipos de ligações que são feitas nos motores trifásicos. Alguém lembra quais são os dois tipos? 220, 440, 220, 380. Isso, tem esse aí, né? 220, no caso é 220 e 380. Mas e a ligação, o fechamento dele? Como é que é chamada a ligação? Estrela triângulo. Estrela e triângulo, né? Na placa de identificação do motor, vem mostrando também como é que você faz essa ligação, ó. Essa daqui, por exemplo, que é a ligação em 380, é a ligação em delta ou é triângulo? Alguém lembra aí? A 380? Triângulo, professor. Aí aqui Tá aí, ligação... próximo do L1 aí, o xizinho aí, o símbolozinho aí do triângulo aí, ó. Isso, Próximo do aqui, L1 ó, aí. ele mostra como fazer a ligação fechamento nos terminais do motor, e aqui ele indica que tipo de ligação é essa, a ligação triângulo, ó, que é a ligação que o motor suporta a tensão de 380 volts. Deixa eu ver mais atrás. Não sei se pegou muito bem não. Pronto. E aqui a ligação em delta, ó. A ligação em delta, L1, L2, L3, ligação em delta. Aqui era para aparecer 220, só que riscaram. Aqui riscaram porque esse motor aqui foi rebobinado. Aí riscaram aqui. Aí, pelo fato de ele ter sido rebobinado, já perdeu algumas características dele. Aí a gente não sabe, por exemplo, se ele tem o rendimento de 89%, se ele tem o fator de potência, como está sendo indicado aqui, acho que era 0,83, eu não lembro. A gente não sabe se a corrente que vai passar por ele aí vai ser de 7,5 amperes, porque ele já perdeu as características originais de fábrica, né? Então essa placa aí está só de enfeite, na verdade, porque como ele foi rebobinado, não tem como ter mais a certeza se ele tem essas características. Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém que trabalha na área quer falar, quer comentar alguma experiência? Não? Já saiu? Eu vou pedir para o Hugo levar para vocês aqui, dá tempo? Então por hoje é só, pessoal. Antes de vocês saírem do chat, eu vou fazer uma chamada aqui só para ver quem está presente. Teve um que saiu aí, depois me fala quem foi. Eu vou ter que anotar aqui os nomes. Depois eu faço uma tabelinha aqui para indicar. Alan Vieira. Que eu falo, pode até saindo. Cristiano. Marconi Santos. Tá aqui. Aí. Matheus Silva. Miquel Carvalho. A menina de Laje do Batata. Filho Miranda, Murilo Silva. Presente. Ai. Tonival. Valeu, rapaz. Otenival, desculpa, Otenival. Presente, professor. Já Então, coloquei, o nome já é dei uma presente ofensa. aqui. Ô, Tenir. Reinato Ribeiro. Wesley Brito. Então é isso aí, pessoal. Uma boa noite para vocês. E até a nossa próxima aula. Boa noite, professor. Vá! Valeu. Boa noite. Boa noite. Valeu, Ei, professor! Marconi da cara lisa da porra, viu?